Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Carro com meu amigo Alexander Grunwald, só conhecido como Grun, né, por todo mundo. Seja bem-vindo, Grun. Obrigado, querido, valeu. Pô, bacana ver essa tua estrutura aqui, tô feliz demais, né? Legal. Eu lembro da gente correndo de kart junto, lá kart rental ainda, né? E antes de você se aventurar no mundo do automobilismo. Agora você puxou. Eu falei que ia começar, a gente aqui não tem, é o que eu falei, a gente não tem script, a gente vai falar tudo do mundo de carro, automobilismo e tal. E aí eu ia puxar essa memória, você já começou puxando essa memória, só que eu não lembrava que antes das 500 milhas de kart que a gente andou, né, profissional ali, a gente andou de rental, né? A gente teve alguns encontros no kart rental. Legal. E eu tô nesse meio aí do esporte a motor desde 2006, né? Então, minha 20ª temporada trabalhando com esporte a motor. E nesses 20 anos aí eu transitei bastante dentro do kartódromo da Granja Viana. Então, eu vi várias fases de vários personagens. Então, desde, por exemplo, Caio Collet, Felipe Drogovic, Gabriel Bortoleto, eu vi esses meninos crianças, né? E vi o pessoal do rental também que se profissionalizou. Então, tem um pessoal muito grande aí que saiu do rental e foi pro carro. Eu lembro que eu fui um dos primeiros caras da mídia a te chamar de Kleber Electric em vez de Kleber Barcelos. Mesmo. Será que o Grun lançou o Kleber Electric? Não, eu acho que não. Eu acho que não vou pegar essa pra mim, não. Mas eu lembro que na época a gente começou a falar isso, foi a época que você tava fazendo a transição pro kart profissional, antes do carro, que você foi disputar o brasileiro que você venceu lá, e aí depois HB20, enfim, todas aquelas coisas que a gente já tava andando junto. Você acompanhou aí a carreira. Antes de começar aqui, não era chovendo molhado não, mas a gente falar de automobilismo com o Grun é muito gostoso, porque o Grun é o cara muito perceptivo, né, Grun? Você não pega só os caras famosões que tá todo mundo de olho. Você acompanha aqueles carinha que estão começando e tal, e aí quando dá certo, você sabe tudo da história do cara. Isso aí é um pouco do jornalismo também, da gente ter a coisa da percepção, da gente olhar muito pro personagem, pro cenário, né? E o jornalismo, a criação de conteúdo, passa muito pela questão de olhar humano sobre as histórias. Então, não é só o resultado esportivo, qual é a sua trajetória, qual é a sua motivação, o que fez você um dia resolver sentar no kart de aluguel porque você tinha um sonho e depois um dia você, bem sucedido lá, falou, eu tenho outro sonho, e aí você dá o seu salto pro kart profissional, aí depois você fala, tenho outro sonho, quero ser piloto de carro, e aí você vai fazer isso, tudo isso tem uma história por trás. E a percepção de quem faz conteúdo, de quem faz jornalismo, é muito em cima dessas histórias humanas aí, por isso que eu lembro, que eu sei, né? Porque eu acompanho nesse viés aí, eu não tô só interessado no seu resultado, eu tô interessado na sua história, né? Na sua motivação, no que tem por trás do seu sonho, isso que é o mais legal. Eu lembro, eu achei muito legal, né, Grun, porque aí, lógico, depois a gente começou a se conhecer melhor, aí a gente fez essas 500 milhas de kart... 2018 isso, né? Foi 2018, né? 18. Eu tinha acabado de sair da Globo, eu saí da Globo no fim de setembro, 500 milhas foi em dezembro, eu lembro disso, eu fiz o vídeo do Carteiros, né, pro canal do Carteiros, eu que cuidei desse material. Nossa, ficou, inclusive, um vídeo muito legal, muito bem produzido ali, eu lembro. E você, continua andando de kart? Rapaz, eu parou? Parei um pouquinho por causa da pandemia. Porque eu lembro que você tinha uma vontade ali, falou, não, eu quero ser... Eu nunca fui um cara, assim, de falar, eu sou piloto. Eu não sou piloto. Sim, eu sou um jornalista, enfim, eu ando por prazer e lazer, tá? Sim. Eu sei que tem jornalistas que se especializaram nisso e andam muito bem. A gente vê aí Rodrigo França, Gerson Campos, Cássio Cortes, são caras que... Estão estourando aí O Gerson vencendo corrida de Porsche, o França sendo campeão de PO500. Então, assim, são caras que fizeram... Se dedicaram, né? Exatamente, se dedicaram e fizeram um caminho para ter sucesso tecnicamente se dedicando. Sim. Eu acho super ok, aplaudo, só que não é a minha praia. Sua praia... A minha praia é só a diversão e tudo bem, diversão, né? E também sentir, às vezes, o que o piloto sente, né? Você de dentro ali, você consegue enxergar coisas que pessoas que nunca andaram não vão sentir. E eu vou te falar que isso é fundamental, né? Eu trabalhei muitos anos como comentarista também, até ano passado eu era comentarista da Fórmula 4 Brasil, e eu desde 2010, 2011 que eu comento corridas, comentei muito no Sport TV, também YouTube. Rapaz, você sentar num kart de aluguel que seja, não precisa ser kart profissional, carro de corrida. Você sentou num kart de aluguel, você já tem uma visão diferente daquilo. Isso, você já de dentro. Você já entende a dinâmica de certas coisas, né? Sim. Quando a gente faz, por exemplo, uma 500 milhas de kart, que é uma corrida de 12 horas e que a gente reveza e que a gente tem todas as situações, né? A gente tem os reveses, né? De todo tipo ali dentro, todos os cenários, o repertório. Aquilo enriquece a gente de tal maneira, humanamente, né? Mas se você pegar no recorte do jornalista, o que isso traz pra
pra mim, um entendimento daquele lance ali. Às vezes você vê um negócio que aconteceu, você vê, sei lá, você pega uma corrida de Fórmula 2, você vê o cara rodado. Aí você olha, na hora você fala, aconteceu tal coisa com fulano, na curva tal. Isso. Porque você puxa a memória do que aconteceria ali dentro da pista, o que era possível, né? E aí você vê a posição que ele tá rodado, sabe? Aí você já meio que entende a dinâmica do que pode ter acontecido. Às vezes uma coisa que é de corrida, você entende melhor, uma coisa que é uma maldade. Sim. Tipo, você fala, isso aí é maldade, hein? A coisa de você ver o que o comissário puniu ou não puniu, e você ter uma visão de dentro, de você entender, às vezes, uma intenção ou uma não intenção, ou uma posição que o cara tá ali que ele não tem o que fazer e de repente acontece um lance, mas ele não tinha para onde ir, né? E ele fez uma manobra evasiva de repente. Tudo isso, esse repertório de você estar dentro da pista, ajuda o comentarista, o criador de conteúdo, e eu sou muito feliz de poder viver isso, ainda que eu não tenha, nos últimos anos, não tenha vivido tanto, né? Tenha me afastado um pouquinho da coisa de correr. Você já tem uma noção, né? Mas eu fiz 11 edições seguidas de 500 milhas de kart. 2010 a 2020, eu fiz 11 edições seguidas. E correndo ou não? Correndo. Todas. Cobrindo desde 2001, mas assim, correndo de 2010 a a 2020. Então, são 11 seguidas. Muita coisa. Cara, o que isso me trouxe de bagagem... Você tem mais bagagem que eu, pô. Porque eu comecei muito depois, né? E segui aí me dedicando. Inclusive, pra mim é uma honra estar falando com você, né? Porque eu via você lá na TV, acho que na Sport TV. Isso. Enfim. E sempre com caras muito, né, famosos aí do mundo do automobilismo. Tá aqui com você hoje, eu tô do lado de cá. Que na verdade é você que deveria estar do lado de cá. Vamos trabalhar isso aí, né? Entrevistando, mas logo a gente vai inverter essas posições aqui. Mas, Grum, muito feliz de falar com você, porque você é um cara que entende bastante do negócio. Quanto tempo de Globo? Foram 13 anos de Globo. Eu tô fazendo agora, em setembro de 2025, eu tô completando 30 anos de comunicação, trabalhando com comunicação. Foram 10 anos como publicitário. Então, eu tive a minha parte de redator publicitário, diretor de criação, profissional de marketing. Automobilismo, não? Não, nada a ver com automobilismo nesses 10 anos. E aí, eu, com 29 para 30 anos, eu fiz uma migração de carreira para o jornalismo, concluí uma faculdade de jornalismo e migrei, fiz a prova de estágio da Globo, passei aos 30 anos de idade como estagiário, entrei na Globo, fiquei 13 anos lá, que aí é a parte da carreira que eu cito como jornalismo, né? Jornalismo puro. E aí, ao fim de 2018, quando eu saio da Globo, eu abro uma terceira carreira, que é a de criação de conteúdo. E aí, além do meu conteúdo autoral, além do conteúdo para terceiros, né? Como você falou, do Carteiros, por exemplo, eu passei a cuidar também da parte de conteúdo da Stock Car. Então, eu fiquei 6 anos trabalhando nessa parte de conteúdo da Stock Car, da Fórmula 4, da Stock Light, enfim. E até o fim de 2024 eu trabalhei nisso e fazendo meu conteúdo autoral também, né? Então, são 6 para 7 anos já fazendo criação de conteúdo. 30 anos de comunicação, que é um negócio legal. Desses 30, quanto de automobilismo? De automobilismo, essa é a 20ª temporada, porque eu começo em 2006 a trabalhar com isso, né? Finzinho de 2006 ali eu começo a trabalhar com isso. A gente tava comentando antes nos bastidores aqui, que a gente falou, né? Pode carro pra falar de carro, de automobilismo e tal. E aí a gente comentou e ele falou assim, eu ainda quis seguir o lado mais difícil, porque o automotivo dá mais grana, mais, né? Tem mais apelo, e o automobilismo, inclusive, eu acho que hoje é muito mais fácil falar de automobilismo, tem muito mais apelo do que antigamente, né? Com certeza. Há 20 anos atrás, automobilismo era uma coisa muito fechada, né? São coisas diferentes. Primeiro que o automobilismo, ele é um esporte de porteira fechada, né? Então, eu comparo até com o hipismo, algumas coisas assim. O paddock... Hoje menos, né, Grum? Hoje menos. Né? Mas o paddock, inclusive, é um termo que vem do hipismo, né? Que é onde os cavalos ficavam. Então, box, paddock, tudo isso vem do hipismo, que é as cocheiras e tal. Sim. Os boxes são baseados nessa configuração. Então, é um esporte difícil de você ingressar, né? Principalmente no âmbito de automobilismo, não de kartismo, né? É mais difícil você ingressar. Você estar dentro de um paddock, né? Não numa arquibancada, né? Você está do lado de dentro, é mais difícil, né? E o automotivo é o carro de rua, o carro do dia a dia. O automotivo é um mundo... É um mundo, fácil, é a sociedade, né? Exatamente. E aí existe o glamour de um lado e o glamour do outro, né? Então, obviamente, você tem o glamour do esporte, que você fala, pô, mas as viagens, os lugares, né? A coisa do buzz, de um grid de largada, passe de grid de largada é um negócio disputado.
Mas, ao mesmo tempo, o trabalho dentro de um autódromo é um trabalho insalubre para todo mundo. Estou falando para piloto, para mecânico, para engenheiro, para jornalista. Todo mundo. Tem que amar. Tem que gostar muito disso. Porque é frio, é calor, é chuva, é sol, você não tem onde fazer xixi direito, você não tem onde comer direito. Não tem tempo, não tem horário. Não tem horário, é barulho o tempo todo, é 12 horas por dia de trabalho. Então, o pessoal que olha o glamour do automobilismo não enxerga isso daí. Porque quem tá lá dentro... tem que gostar. Quem tá lá dentro tem que gostar. E muita gente vem perguntar, pedir conselho. Qual conselho que você dá? E o primeiro conselho que eu dou não é um conselho, é falar assim, você gosta mesmo? Porque se você gostar mesmo, você já ganhou de uma galera. Entende? É isso aí. Se o cara vai lá pra fazer o horário dele, contadinho... Ou pra fazer uma selfie no Instagram lá, vai embora. Esquece. Não vai automobilismo não é pra qualquer um. Não é. Tem que gostar mesmo. E o automotivo, ele tem um outro lado, né, da indústria, que é um lado que também tem um glamour, os lançamentos dos carros, as montadoras. Então, que a gente brinca que o que dá mais dinheiro é o automotivo, né? Porque você consegue encaixar melhor os negócios. Então, na criação de conteúdo, o business, ele gira mais, né? No automobilismo, gira menos, nesse sentido de grana. No entanto, o business de criação de conteúdo dentro do automobilismo, ele é muito mais necessário e muito mais volumoso do que no automotivo. Porque tem que se gerar muito mais, na minha cabeça aqui, retorno, marketing, retorno de marketing, né? Sim, e o que você precisa. Isso é um ponto muito fundamental. Não é necessariamente um clipe no Instagram que você precisa, dependendo do seu business. Se o seu business é relacionamento, você precisa girar de outra forma. Você precisa criar um conteúdo integrado de endomarketing, de repente com um fornecedor, com um distribuidor. É outra coisa que o público geral não vai ter, mas também é conteúdo. Então, você tem que olhar para o seu negócio e entender como aquilo vai se retroalimentar para que você continue praticando, fazendo, tendo os seus patrocinadores, tendo a sua estrutura. Então, dentro do automobilismo, isso é muito mais dinâmico, né? Porque a montadora, carro de rua, você está falando com o público consumidor final, sempre. Né? O cara que vai comprar carro. Você vai estar falando com um público específico, beleza, do carro de luxo ou do carro popular, mas finalidade, vender mais carro. Ponto. Né? Quando você está falando do conteúdo para automobilismo, depende muito do que você quer atingir. Muitas variáveis, né? Porque depende do que você está fazendo. Por exemplo, eu estou falando, enquanto equipe, eu tenho que gerar retorno para os meus patrocinadores, então nem sempre o que é o conteúdo ali vai ajudar a vender, então cada patrocinador é um segmento, vamos dizer assim. E às vezes não é nem conteúdo, às vezes é relacionamento. Exatamente. Às vezes é um camarote. Exatamente. Não é? Mas você tem que ter. É o que a gente está trabalhando muito agora, que é a parte do evento, do relacionamento, B2B ali e tal. Tá, e aí, Grum, você trabalhou na Globo, aí você já foi para Stock Car? Já na sequência? Foi questão de 2 meses, 3 meses, assim. E aí foi para Stock Car? Eu saio da Globo, eu abro minha agência, crio o meu canal, Fórmula 1. Sua agência, fala um pouquinho da sua agência aí pra galera, se alguém quiser contratar. Qual é exatamente a finalidade, que a gente fala muito de carro de automobilismo, então muita gente aqui precisa dos seus trabalhos. Então, já aproveita o momento para fazer o jabá. Vai lá, vamos lá no momento jabá. É o seguinte, a agência Fórmula 1, que é a agência que eu fundei no começo de 2019, ela trabalha na criação de conteúdo digital e audiovisual. Então, não só parte de vídeo, mas também do entendimento de como você faz a entrega digital do seu conteúdo, né? Então, gestão de mídia social, né? Relacionamento com o seu cliente. E, obviamente, quando você faz uma gestão de mídia, né? Você tem que pensar em muitas frentes. A gente tem hoje, dentro do casting da agência, 3 frentes diferentes de trabalho. Uma que eu chamo de Racing Content, que a gente trabalha criação de conteúdo em corridas, então eu estou dentro dos autódromos gerando conteúdo. A gente tem, por exemplo, Gabriel Casagrande na Stock Car, o Eric Schotten na Stock Light, agora voltou a ser Stock Light. Enfim, pilotos, tem o Alexandre Lousa, a Manu Closet na Fórmula Delta. Pilotos que a gente faz conteúdo para eles. Como que é, desculpa cortar, mas como que é exatamente esse trabalho? Vamos pegar o Casagrande aqui. Que tipo de trabalho você faz efetivamente? É só mídia social ou o retorno de mídia para o patrocinador dele? Como é que funciona? Como é que é isso? Depende muito do pacote que o piloto quer. O piloto ou a equipe, ou o patrocinador, a marca, enfim, quem é o contratante, né? No caso do Gabriel Casagrande, por exemplo, ele é um cara que eu sempre elogiei muito ele
pessoalmente, Sim, falar, ó, sim. você é um cara muito preocupado com o seu entorno como um todo. Então, assim, mesmo. o preparador físico, o simulador, o psicólogo, e aí quando vai para a parte de mídia, né, o seu engenheiro, né, enfim, Sim. sua equipe, quando vai para a parte de mídia, ele sempre teve videomaker bom, fotógrafo bom, social media bom, sabe? Toda essa parte dele, sempre assessor de imprensa bom, isso sempre foi muito forte nele, né? Que bom. E aí, quando a gente fez contato para eu começar a trabalhar com ele, né, eu falei para ele, pô, é legal, é uma honra para mim, porque você sempre foi um cara muito preocupado com isso. Não vai fechar Então, com qualquer um. Não vai, exatamente. Então, foi um encontro legal, porque eu valorizo muito essa coisa de você Legal. fazer a coisa aí Bem feita. bem feita e customizada. Isso. Então, não adianta. O que eu faço para ele, eu não vou replicar para outro. O que eu faço para outro, eu não vou replicar para ele, né? Que é o que a gente estava falando antes aqui, né? Aquela coisa robótica, É. mecânica, que, pô, a galera não aguenta mais. A galera quer um negócio diferente. E tem que né? ser, e tem que ser. É. E aí, respondendo a sua pergunta, o que eu faço para o Gabriel Casagrande é conteúdos de vídeo para a rede social. Porque ele tem uma gestão de rede social, ele tem uma assessoria de imprensa, ele tem toda essa parte. Então, eu faço o conteúdos verticais para redes sociais. Boa. E a gente já está conversando para fazer outros conteúdos para outras frentes também. Certo. Mas, por exemplo, eu trabalho com um piloto de Goiás chamado Alexandre Lousa, piloto de 14 anos, que está começando a carreira dele no automobilismo, primeira temporada dele nos carros, está correndo de Fórmula Delta. A ideia... Precisa muito de se promover. Né? E se promover e aprender. Ele tá no começo de tudo. Então, a gente tem um trabalho como agência em que a gente faz toda a parte de comunicação dele. A gente faz a gestão de rede social, a gente faz o planejamento de imagem, de marketing. E para quem nunca fez, né? Não conhece, não sabe. E precisa ensinar. Não é só você fazer o conteúdo. Sim. A gente, beleza, a gente vai lá e Mas faz o você conteúdo. sabe o que é legal, porque você está inserido no automobilismo. Sim, mas a gente faz o conteúdo. Ok, isso é uma coisa. A agência cuida do conteúdo dele todo de rede social, o YouTube, o material que vai para a imprensa, tudo. A gente cuida de tudo. Mas eu tenho um papel em que eu preciso fazer um treinamento com ele para desenvolvê-lo como um cara capaz de lidar com mídia, lidar com criação de conteúdo, sabe? Porque tem coisas que não vão estar no nosso controle o tempo todo. Ele vai dar uma entrevista para alguém que vai abordá-lo organicamente e ele precisa saber... Você prepara ele? Preparo ele. Sua produtora prepara ele. Exatamente. São dois legal. trabalhos. Eu tenho um trabalho como agência, né? Que é toda essa parte. Eu vou até colar aqui, porque eu tenho até uma anotação aqui de como... Aqui pode tudo. Aqui como pode que é carro, o... pode tudo. Como que é o nosso trabalho. Mas assim, o que acontece é que eu, Brum, tenho um trabalho que eu faço de coordenação geral de marketing, desenvolvimento de conteúdo e gestão estratégica da imagem do piloto. O nome é grande, né? O nome é grande, por isso que eu colei. Isso está em contrato, desse jeito, assim. Eu, Brum, tenho um contrato com o piloto para fazer essa gestão e para treiná-lo para que ele se desenvolva como alguém apto a lidar com mídia e criação de conteúdo organicamente. Não virar um profissional de comunicação, ser um piloto, mas ter as habilidades necessárias para que ele possa transitar de uma maneira aceitável, né? E que gere, dividendos para a carreira e a imagem dele. Legal. Né? E além disso, a minha Isso agência... é muito importante. Muito importante. E além disso, a minha agência trabalha como um dos fornecedores dele. Então, assim, tem fotógrafo, tem designer, tem um monte de coisa. E a agência trabalha na gestão de mídias sociais e criação de conteúdo em vídeo. Eu até arriscaria dizer que é tão importante quanto o resultado, mas talvez até mais importante que o resultado, porque o marketing nesse começo de carreira é o que a galera vai ver. Porque, assim, na verdade, as empresas que vão contratar, que vão patrocinar, enfim... Elas não conhecem muito do automobilismo, né? Elas não, geralmente, né? Não sabem, então... Mas se tem um bom trabalho de marketing, um bom trabalho de produção, pô, o cara se vende ali facilmente, né? E aí entra aquilo que a gente conversava fora do ar antes de começar sobre custo-benefício, né? Uma marca coloca um adesivo no seu caminhão, na Copa Truck, abre um camarote na etapa na qual você está competindo... Cara, se você abandonar na primeira volta ou se você vencer a corrida, o resultado para eles tem que ser o mesmo. É o mesmo. Não importa. Tem que ser. Ele não pode se condicionar ao resultado. Se você chegou lá... Você aprende bem isso. Se você chegou lá no camarote com um troféu na mão, pô, que legal. Legal. Mas se não chegou, tem que ser tão legal quanto. Tão legal quanto. E tem que gerar tanto dividendo quanto. Isso, esse é um ponto. Isso. E aí muita gente olha e fala assim, não, mas eu vou aparecer porque eu venço corrida. Não, irmão. Não é isso. Você tem que aparecer porque você fez um trabalho bem feito. Não, e outra coisa, eu venço corrida quantas vezes? É. Porque você não vence sempre. Não, e quando não vence, como que é?
Não pode ser frustrante. E tem a dinâmica desse esporte, né? Você vê o Lewis Hamilton, tem mais de 100 vitórias na Fórmula 1, que é um negócio gigantesco. Imagina. Gigantesco. Você vai ver, ele correu 350 vezes. Aí, quer dizer, a cada corrida que ele venceu, tem 2,5 que ele não venceu. Ele mais não vence do que vence. Então, que assim, é o natural do automobilismo. E ele é um vencedor. E ele é um vencedor, incontestavelmente um vencedor. Então, assim, é muito bom o que você está colocando, porque é isso. É lógico que o resultado é importante, você tem que, alguma hora, você tem que se firmar. Né? Como eu estava falando antes aqui. Mas isso é um posicionamento. Você ser visto como um vencedor porque você está sempre ali. Você não vai vencer sempre. Mas o trabalho que você faz é justamente independente de resultado. Se tiver resultado, melhor ainda. A gente já engaja mais fácil, né? Sim, mas se não, você tem que fazer de qualquer forma, engajar. Mesmo se não teve um bom final de semana, né? Às vezes você bateu o carro, e às vezes se você souber usar, né, Grum? Não sei se você pensa dessa forma. Se você souber usar essa coisa negativa em prol... Não, vira motivação, vira superação, vira resiliência, vira valores. O automobilismo vem de valores, né? Quando você... Não desistir, isso aí. Quando você associa uma marca com o automobilismo, você está associando a trabalho de equipe, liderança, tecnologia, comprometimento, engajamento, resiliência. Tem vários valores que estão alocados dentro desse pacote do investir no esporte a motor, seja qual for o seu nível de envolvimento. Mas quando a sua marca está envolvida nesse meio, nesse processo, naturalmente você agrega tudo isso. E aí você, que é a pessoa responsável por entregar isso na outra ponta, já que você é o cliente da marca. A marca está investindo em você, né? E você tem que dar um retorno para ela, né? E você coloca ali toda a sua expertise e toda a sua dedicação para que ela tenha o maior retorno possível. É isso aí. Né? E aí, como você faz isso? De várias formas. E aí, como é que o digital entra nisso? Falei outro dia, em uma outra entrevista, o ano tem 365 dias. Você vai ter, 10 etapas, que você tem 2 dias, são 20 dias. Sim. Cara, você ativar 365 dias no digital e 20 dias presencialmente é uma diferença colossal. Muito grande. Mas uma coisa compensa a outra e uma coisa, inclusive, complementa a outra. Quando você faz um bom trabalho de digital, um trabalho sólido nas redes sociais, pensado e direcionado, com embasamento, com storytelling e tudo mais, na hora que você chega no presencial, o fã que vai te abordar para pegar um boné sabe quem você é, sabe a sua história, sabe o contexto, o patrocinador que vai estar lá está orgulhoso por estar lá com você, porque a sua jornada é uma jornada vencedora e ele está lá querendo estar com você. E aí, é o que eu falei, você sofreu um acidente na primeira volta e não pontuou, ou você trouxe o troféu de vencedor, no fim é a mesma coisa, entende? É óbvio que é melhor você voltar para casa com o troféu de vencedor, com certeza. Todo mundo ficar mais realizado. Assim, exato, é uma coisa que paga nesse sentido de, o que eu vim fazer aqui, né? A sua atividade fim, né? Mas pro fã, pro patrocinador, pra mídia, cara, não importa o seu resultado, você tem que ter uma boa história pro repórter sempre, você tem que ter um sorriso pro fã. Você é um criador de conteúdo. De conteúdo de relacionamento. Você tem que ter um sorriso e um brinde pro fã sempre. Você tem que ter uma boa história pro repórter sempre. Eu falo isso muito lá, né, Grum? Que eu falo assim, caramba, às vezes a gente tá... Por exemplo, eu nessa história minha da Truck, né? Como eu falei, vim de uma história vencedora e caí na Truck ali com equipamento, né... O patinho feio do grid, 1 ano e meio sem terminar a corrida e eu tendo que andar com aquilo e destruído por dentro, né? Que o resultado não vinha. Mas o sorriso tinha que estar lá na hora da visitação. O fã não tem nada a ver com isso. O boné tava lá, a canetinha tava lá pra dar o autógrafo, o cara falando, cara, torço por você, nananana. Então... Esse é o piloto. Porque eu vejo que muito piloto, eu vejo mesmo isso no grid, efetivamente, o cara não tá no final de semana bom, o cara não aparece na visitação, entendeu? Mas eu não sei como manter patrocínio, eu não sei como que... Eu não consigo, eu tô lá sempre, entendeu? A gente tá falando do patrocínio, Kleber, mas assim, o patrocínio é porque é quem paga a conta e quem tem que ter esse retorno. Mas vamos ampliar isso daí. Olha o fã. Imagina o pai. É uma falta de respeito, né? Eu lembro que quando teve pandemia, a Stock ficou um tempo sem corridas, né? Eu recebia muita DM no Instagram falando, quando que vocês voltam à minha cidade? Eu tinha o sonho de levar meu filho, agora eu não sei se eu vou poder. Né? E aí ficou essa coisa de toda vez que a gente ia numa praça de novo, né? Depois de muito tempo sem corrida,
eu encontrava gente que falava, tô trazendo meu filho pela primeira vez, porque ele não tinha idade para vir antes. E aí você vai receber no seu box, com o seu bonezinho, com o seu brinde, um pai com uma criança que tá entrando lá pela primeira vez, a experiência daquela criança não pode ser influenciada pelo seu treino classificatório ruim que você quebrou, por exemplo. Exatamente. Você tem que ter o sorriso, você tem que ter a receptividade. De repente você pega a criança, bota dentro do seu caminhão, faz ele ter uma experiência única e inesquecível, entendeu? Eu falo, Grum, que assim, muito legal, né? Que eu aprendi muito que hoje, eu falei isso muito pra minha equipe por muito tempo, porque a gente sabia que a gente, infelizmente, não tinha um equipamento à altura. Eu tô vendo a saga do Bortoleto na Fórmula 1 e tô me identificando muito com ele, né, cara? Que é uma equipe que tá vindo de baixo. Puta, esse resultado dele foi comemorado no Brasil todo, um 8º lugar. Olha que diferença, né? Que legal você saber que o cara não tem... Isso cria uma consciência muito grande no público que... Não é o piloto, ele tem que ter o carro, não tem jeito, entendeu? E eu me identifico muito, que eu falava pra minha equipe Isso também assim, é trabalho, né? É, muito legal, e ele tá tirando de letra isso, tô gostando de como ele tá conduzindo. Então, o que é legal? Eu falava pra minha equipe, falava assim, ó, a gente tá indo para, se Deus quiser, dar algum resultado, mas se não der, eu preciso fazer os voltas rápidas. Eu não posso quebrar. O meu primeiro ponto foi não quebrar... passar de um cara que não terminava a corrida há 1 ano e meio, não era eu, né, a equipe quando eu peguei, para um caminhão que terminava a corrida e fazia os voltas rápidas. Eu não tava ligando para resultado. Porque Sim. só para você ver a consequência desse trabalho, de terminar as corridas e fazer os voltas rápidas, eu ganhei um motorhome. Eu não tinha motorhome. Tá vendo? E o cara me deu um motorhome porque eu fiz os volta rápidos e ele conseguiu concluir com ele ali. Ele alugou um hotel do lado do autódromo, fez o trabalho dele, levou o pessoal fez volta rápido e comprou a franquia dele. E aí ele falou assim, cara, você tem motorhome? Não. Eu falei assim, ó, fecha comigo aqui 2 anos, assina agora aqui que eu vou te dar o motorhome. Até achei que era só por 2 anos. Ele falou, não, o motorhome é seu. Eu já ia assinar se ele me desse por 2 anos. Ele, não é seu. Eu tô te dando mesmo o motorhome. Então, assim... Cara, é pra você ver o quanto é importante não só o resultado. E vocês captam isso. Eu acho muito legal a sua percepção. Quando eu vejo você conversando com qualquer um que seja... Esses dias eu vi, né, uma reportagem sua com o Giafone, ou com qualquer outro piloto, você vai no humano. Você vai nessa parte do desafio, Porque o que a galera vê na TV, a galera já vê, já sabe que você ganhou, que não sei o quê, ou perdeu. Agora você vai no humano. Então... Parabéns aí pelo trabalho que você faz, que é trazer esse humano do bastidor que a galera não conhece. Que eu acho que é o que você tentou fazer bastante na Stock Car, né? Também. Eu já fazia isso quando eu era produtor da transmissão do Sport TV, porque eu fiquei 4, 5 anos ali dentro do ambiente da Stock Car como produtor das transmissões ao vivo no Sport TV e produtor de reportagem. Então tinha reportagem que ia para o próprio Sport TV, para os telejornais da casa, e algumas para Jornal Nacional, o Esporte Espetacular, algumas coisas assim da Globo, mas principalmente em cima das transmissões ao vivo. Né? E, cara, a transmissão ao vivo, você sabe, deu uma bandeira vermelha, tem coisa que você fica ali, às vezes, 15 minutos esperando, e cadê as histórias, né? E aí eu fui levantando coisas, e aí você, por exemplo, uma coisa que eu sempre conto da corrida do milhão, né? Que, todo mundo falava, milhão, o prêmio é 1 milhão. O milhão, ele é muito, assim, empírico, o negócio você fala, o que é 1 milhão? Aí você fala pro trabalhador que ganha 5 mil... Né? O que é 5 mil? Ele sabe o que é 5 mil. Né? Aí eu fui atrás das histórias dos mecânicos que ganharam um bônus de 5 mil porque o piloto venceu a corrida do milhão. Legal. E o que cada um fez com esses 5 mil? Né? Olha, cara, isso é tem cada história maravilhosa, histórias humanas, história de vida. O cara que pagou festa de aniversário da filha, o cara que botou o filho na escolinha do Corinthians, o cara que comprou uma máquina de embalar brownie para ele poder vender para fora. Assim, eu tô falando 3 histórias aqui, mas eu fui atrás, eu achei umas 20 histórias maravilhosas. E aí, o que acontecia nessas horas? O repórter ia lá, ele sabia com quem falar, ele conhecia os meandros, os bastidores, o próprio narrador, sabe? Tudo isso ia para Sérgio Maurício, o Reginaldo Leme, Lito Cavalcante, o Anselmo Caparica, depois o Thiago Crespo, depois o Felipe Cury. Essas pessoas eram municiadas por todas essas histórias para que a bola nunca quicasse, para a gente sempre ficar com a transmissão quente, né? E, cara, isso faz muita diferença para quem está assistindo, porque você se identifica com pessoas. E é uma coisa que, quando eu fui para a organização da Stock, eu levei isso pro conteúdo. Eu não tô lá para falar, você vai torcer por A ou torcer por B. Eu tô lá para apresentar o cardápio e falar, temos estes pilotos aqui. Você torce para quem você quiser, para quem você se identificar. E aí, na hora que a gente coloca o conteúdo no ar, a gente coloca as características de cada um evidenciadas dentro do nosso conteúdo.
né? Então tem as skills de cada um. Tem a skill de um é porque ele já foi campeão, a skill de outro é porque ele é ex-Fórmula 1, a skill de outro é porque ele é jovem, estreante, a skill de outro é porque ele já venceu o campeonato, enfim, tem um monte de coisa e a gente vai apresentando ali. E outra, tem também o lado, eu tô falando aqui do lado de carreira, o lado de técnico, né? Mas também tem as skills pessoais, né? Cara que é o cara que é o falastrão, o cara que é o família, né? O cara que é tímido, sabe? O cara que é extrovertido, isso também conecta com a pessoa que está consumindo aquilo. Muito legal, muito legal. Eu vou lançar o hashtag Grum na Truck. E vamos pro nosso break comercial. Já voltamos aqui com o Grum, que o cara manja demais. Valeu. Fala, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso Pod Carro. Hoje o entrevistado é o Grum, Alexander Grunwald. Grunwald. É alemão, rapaz. É um negócio chique, né? Você veio... Mas a família alemã... As avós vieram? Como é que foi? A parte do meu pai é alemã, a parte da minha mãe é portuguesa. Eu sou a primeira geração que é filho de pai e mãe nascidos no Brasil. Ah, tá. Mas o meu pai aprendeu a falar português quando ele foi pro colégio, com 7 anos de idade. Ele falava alemão em casa com os pais dele. Seu avô veio da Alemanha? Da Alemanha, meu avô, minha avó, lá no começo do século XX. Né? Então, meu pai nasceu aí nos anos 30. Né? Então, você imagina... que é uma cultura muito diferente, né? Uma vivência muito diferente. Por causa da guerra, não? Um pouco por causa da guerra também, da Primeira Guerra Mundial, no caso. E coisa muito difícil na Europa, né? E vir começar a vida no Brasil. Eu tenho informação que o meu bisavô, né? O pai do meu avô era da Estônia. Então também é outro país lá da Europa. Sim. E não tenho mais informação além disso. E do lado da minha mãe, portugueses. E o lado do jornalismo vem inclusive do meu avô materno, que era jornalista. Embora eu não tenha conhecido, não tenha tido contato. Mas ele tinha essa coisa no DNA. Existe uma hereditariedade também no profissionalismo. Também. Mas eu enveredei um pouquinho pelo lado de comunicação já muito jovem. Eu comecei a trabalhar com publicidade com 19 anos de idade, né? Que é onde eu começo, eu tô com 49, é onde eu começo a minha carreira em comunicação, então publicidade, jornalismo, criação de conteúdo nesses 30 anos, mas aos 16, eu comecei a fazer um curso técnico profissionalizante. Então eu fiz o meu ensino médio, que na época chamava segundo grau, como um técnico profissionalizante em publicidade. E ali eu já me formei e já comecei a trabalhar, no último ano desse ensino médio, eu já comecei a trabalhar com publicidade e a partir daí nunca mais parei, né? Entendi. Então são 30 anos trabalhando com comunicação, que é um lance que eu adoro também, porque a comunicação ela é viva, ela nunca para. Quando que você pensou assim, puta... Eu tenho dom pra isso. Como é que foi isso? Você lembra? Lembro. Eu lembro que, na verdade... São duas coisas. Primeiro que eu sempre fui de humanas. Eu sempre entendi que eu não era o cara das exatas, de matemática, de nada disso. Isso é desde criança, eu entendi que o lado de humanas era mais forte. Você entendeu muito rápido. Muito rápido. E aí, pro lado de humanas ser mais forte, você ir pra comunicação, já é meio caminho andado, né? A minha mãe trabalhava com turismo. Então, trabalha até hoje, né? Ela é guia de turismo. E eu, na adolescência, eu comecei a ajudá-la nos grupos muito grandes e tal. Então, eu dava um suporte como um guia auxiliar e tudo mais. E eu era muito comunicativo. Eu sabia falar, explicar, tinha muita didática. E isso chamou a atenção de gente também que falou, pô, você consegue explicar as coisas para as pessoas. Você traz uma didática, você cria uma narrativa. Não se falava nessa época narrativa, storytelling, nada disso, né? Mas assim, você conta a história de um jeito legal, que a pessoa se interessa e tal. E eu prestei atenção nisso, né? Para mim foi um sinal. E quando eu fui fazer o curso técnico, inclusive existia o curso técnico de turismo. Tinha de administração, de enfermagem, eletrônica, turismo e tinha de publicidade. E minha mãe falou para mim, faz o que você quer, não o que eu faço. Né? Se você quiser fazer o que eu faço, ótimo, eu vou ficar feliz. E eu tinha um mercado inteiro ali, eu tinha uma porta aberta com tudo, né? Se eu quisesse fazer turismo. Tava meio que, né? Já começaria de uma outra prateleira. E eu fui para comunicação, fui para publicidade, não tinha gente na família fazendo isso. Como foi também quando eu fui fazer automobilismo, né? Quando eu juntei as duas coisas, eu migrei da publicidade para o jornalismo com 30 anos de idade, porque eu queria trabalhar com corridas, com esporte a motor. Então, você já sabia que era corrida? Já, mas naquela época que eu fiz publicidade, eu era só um fã. E eu consumi como fã desde criança, desde 10 anos de idade, até os meus 29 anos. Por causa do Senna? Não só do Senna. 1986 é a geração daquela foto
clássica. Sim, dos né? 4. Né? Piquet, Prost, Senna, Mansell. Isso aí. E eu vi essa Fórmula 1 aí, eu me apaixonei por essa Fórmula 1. Então não era só o Senna. É óbvio que o Senna, ele explodiu tudo isso, ele colocou isso numa forma muito mais exponencial para mim, como fã. Ele popularizou, mas eu digo, você era como já com esse feeling de jornalista, você foi a fundo ali, Sim. estudar os outros caras e tal. O Senna, assim, ele virou uma grande referência, não só como piloto para mim, ele virou uma referência como um cara dedicado, decidido. Então, esses valores que hoje motivam as pessoas, sim, as pessoas hoje... Me motivou na época. Me motivou na época, exatamente. As pessoas hoje que falam do Senna, algumas não viram, mas elas são motivadas por esses valores de persistência, né, de resiliência, dedicação e tudo mais. E na época isso pegou muito forte em mim, né? Mas eu não eu consumia, eu não trabalhava com isso, eu não tinha intenção de trabalhar com isso. Eu fui ter a intenção real com 29 anos, quando eu fiz a prova de estágio da Globo, finalizando a faculdade de jornalismo, e aí eu falei, eu quero mudar de carreira porque eu quero trabalhar com o esporte a motor. E aí já foi uma decisão muito consciente de uma pessoa mais madura, de falar, eu vou trocar uma carreira de 10 anos aqui, que eu era diretor de criação de uma agência, eu já tinha uma equipe, estagiário, eu já era estabilizado, e falar, eu vou me dedicar nisso aqui, que é o que eu quero, que é o que eu sinto que eu vim pra fazer. E eu queria viver isso, sabe? Eu sentia que estava incompleto. Eu tinha mais de 150 livros sobre automobilismo, Fórmula 1 e tudo mais, e não trabalhava com isso, não escrevia sobre isso. Então, aquilo começou a me incomodar de certa maneira, sabe? Entendi. E aí, quando eu virei para me tornar estagiário de jornalismo com 30 anos de idade, foi uma coisa que foi muito rápido, assim. Em 1 ano e meio, eu larguei a publicidade, 1 ano e meio depois eu estava como produtor do programa do Reginaldo Leme no Sport TV. Foi uma coisa assim que tudo deu muito certo, muito rápido. Muito rápido. E aí eu mudei para São Paulo, fiquei 1 ano e meio trabalhando, estagiando, né, no Rio, na Globo, no Sport TV no Rio. Veio a contratação para eu vir para São Paulo e eu mudei para São Paulo em 2007 para trabalhar no programa do Reginaldo Leme e desde então eu tô aqui, né? Então foram 12 anos na Globo em São Paulo, mais 1 ano e meio no Rio, então são 13 anos que eu fiquei dentro do Grupo Globo e trabalhando com o automobilismo especificamente desde 2007, final de 2006, começo de 2007, mais especificamente dentro do mundo do esporte a motor, né? Legal, então, legal. É uma inclusive, legal. Um abraço pro Reginaldo Leme. Reginaldo Leme já confirmou que vai vir aqui no Pod Carro, hein? Logo, logo. Então vamos lá, ó. Aí, beleza. Aí você trabalhou na Stock Car e todo mundo já, né, assim, quem te acompanha conhece o seu trabalho. É um trabalho muito dedicado, você faz uma diferença muito grande. Digo porque agora eu tô assistindo lá sem você, então tô percebendo ali uma coisa muito legal, não sei se foi sacada sua, mas de fazer aquele, não sei se chama assim, eu não estudei para isso, storytelling que você faz ali antes do... O warm-up, que é aquele o warm-up, de aquecimento? Sim. O aquecimento, mas de pegar muito antes da corrida e criar uma história, né, pra corrida, situar as pessoas, né? Explicar para as pessoas o que foi tá ideia acontecendo. Sua? Como é que foi A isso? ideia propriamente dita, não. Não. Eu já tinha tido uma iniciativa de levar algo assim, mais anos antes, e aí não se viabilizou, né? E aí depois, quando a gente teve uma outra situação, aquilo teve uma sugestão numa reunião, eu falei, cara, eu já tinha pensado nisso, tem essa ideia assim, assim, assim. Aí eu trouxe, né, o que eu já tinha feito e juntei com aquilo. E aí eu cuidava do roteiro. Você que cuidava. Porque assim, você e a Letícia da Atena mandava muito bem. Vocês tinham uma coisa muito legal ali que dava vontade de ficar assistindo, sabe? Sim. Então eu gostava... Posso falar? Eu gostava mais de assistir o antes do que a corrida. Mas porque eu queria justamente de ver o bastidor ali, porque a corrida, enfim, sim, depois eu fico sabendo quem foi, e pronto, né? Eu era o apresentador junto com a Letícia ali, obviamente, mas eu cuidava do roteiro, da direção e da edição daquele material, que era o material ali na faixa de 15 minutos. Muito bom. Que é antes do pré-hora, porque a gente trabalha em camadas, Kleber, vamos lá. O ao vivo, largada, chegada, tá? A gente tá falando do extrato da corrida. A gente coloca isso em TV aberta. Que ali não tem edição, não tem nada. Ali é o ao vivão, é a atividade fim do campeonato. Sim. É a corrida acontecer, sim, tá? Então você tem o largada, chegada ali, é o que vai pra TV aberta e tal. Aí você tem a TV fechada, por exemplo. Você faz um grid, você coloca um pódio, uma entrevista pós-corrida, você coloca algumas entrevistas no grid, que é o que a gente chama de pré-hora. Isso é o que vai para o streaming, TV fechada, etc. Quando a gente fez o warm-up, a gente criou um produto para situar quem entende, quem não entende, quem gosta, quem não gosta. Eu entendo e eu tava gostando, né? Mas é o que acontece? Que corrida é essa?
por que é importante Situar essa a etapa, galera, qual é a característica daquela pista, daquela prova, por que está se falando de tal coisa. Então, a Quem gente tá bem, quem não tá, quem tá bem no campeonato ou não, ou alguém que fez algo diferente. Ou histórico, o extra-pista, a gente falava de muita coisa ali. Coisa. Então, quando você entregava pro ao vivo, né? Quando terminava aquele programa entregar pro ao vivo, todo mundo... você estava absolutamente pronto para consumir tudo aquilo de uma maneira muito diferente. E tinha uma história por trás da corrida, né? Porque às vezes o cara ir lá e, sei lá, vou falar da época aqui que tava dando só Gabriel Casagrande. Então fica chato. Você, puta, já sei que o Gabriel vai ganhar, ou que ele vai ganhar o campeonato, sei lá. Se você tem uma história que vocês pegavam ali, gente de trás, do meio, da frente, e criava uma história, o cara tá chegando agora, ou não sei o quê, aquilo é muito legal, porque você acaba torcendo pra outros caras, né? E, cara, tem 30 histórias dentro daquele grid, né? Tem 30 histórias. Agora, né? Acho que teve mais, né? Tem 32, na verdade, né? São 32. O ano passado também? Não, o ano passado tava com 28, 29, mas agora tá com 31 ou 32 carros. Então, se você pensar, são 32 histórias contando só o piloto. Mas aí você vai para a equipe, chefe de equipe, aí você coloca... muita coisa. Tem muita gente ali e o grande desafio de fazer conteúdo é que você tem que conhecer muito os personagens e o ecossistema, né? Então você tem que saber o que cada um vai te entregar, e isso para uma abordagem de um ao vivo, para abordagem de uma história que você vai contar, isso é muito fundamental. Sim. Você conhecer aquele ecossistema. Porque o cara não tá esperando, né? O cara que você vai falar, ele não tá esperando o que vai vir, né? O que ele vai perguntar. Então você vem com uma coisa de contexto que você tá entendendo o que tá acontecendo, pô, o cara já... Na hora ele já fala, e né? dá confiança pra ele, né? De ele entregar um negócio melhor também, ele retrai menos. Então, tudo isso é uma relação profissional, né? Eles têm que entregar algo pra mim. Porque eu fico vendo, né, Grum, essas respostas doidas dos caras da Fórmula 1, né? Porque, tipo, a pessoa faz uma pergunta, pô, o cara tá na Fórmula 1, é um repórter, E vira e mexe, os caras elogiam a Mariana, né? Becker... É isso? Mariana Becker, que elogia ela porque ela é contextualizada, né? Ela não faz pergunta besta, né? E ela é muito nessa coisa do humano também. Do humano, que é muito legal, que os caras gostam de responder. Então, acho que o próprio Hamilton falou pra ela, olha, eu gosto das suas perguntas, gosto de você. Porque... Tem uns caras que fazem umas perguntas que falam, cara, o cara tava lá mesmo? Não, né? E outra, tem e aí os pilotos dão uma alfinetada, às vezes. Uma alfinetada, porque fala, meu, que pergunta idiota que você vai me fazer aqui? Fora uma questão cultural do europeu, ele é muito mais voltado para o tipo de pergunta técnica. Então, o cara terminou a prova, aí vem o repórter ali, a degradação de pneu no composto C4, quando você fez o seu segundo stint... Cara, olha que boring. Tipo assim, olha que, nossa, pelo amor de Deus. Balde de água. Não fria, é? Né? O cara vai, mano, eu não lembro dessa porra. Não, tipo, o que isso importa agora, entende? Aí vem a Mariana e fala assim, não, a emoção que você teve na hora que você cruzou a bandeirada, sendo que foi a primeira vez que você foi ao pódio. Olha a pergunta que ela fez, a última agora pro Bortoleto, né? Que é muito legal. É uma pergunta sensível, mas é uma pergunta que o piloto gosta de escutar. Que é assim, pô, você lá dentro manteve a tranquilidade que você tá demonstrando agora ao dar essa entrevista pra mim? Entendeu? Pô, o cara pensa, pô, será que eu tava... Ele mesmo, será que eu tava tão tranquilo assim? Então ele dá uma resposta inusitada. Sim. Porque ela puxou o emocional dele, né? E vai conectar com quem tá assistindo nessas horas. Eu sempre fiz, quando eu tava na organização da Stock, da Fórmula 4, da Stock Light, enfim, sonora de vencedor. Sabe aquela declaraçãozinha do piloto que vai pra rede social, né? Que ele tem aquele vídeo de 1 minuto e pouquinho falando sobre a vitória? A gente tinha isso na Stock, na Light, enfim, na Fórmula 4 também. Eu sempre fazia uma pergunta técnica e uma pergunta emocional. Então era sempre uma pergunta, tá, como foi sua prova? Descreva a sua dificuldade aí para você chegar a essa vitória. Pronto, respondeu? Eu ia. Significado dessa corrida, você ter seus familiares aqui. O que significa vencer em casa? Seu filho acabou de nascer. Tem outra coisa. Esse mix gerava sempre um vídeo muito bom. Porque a gente tem o técnico e o emocional equilibrados. E o pessoal que tá lá ainda, que segue, que tem parte da minha equipe, né? Que é até um pouco do legado. Eu tinha uma equipe de 14, 15 pessoas. 11 ainda estão lá, né? Então é um pouco do legado do que a gente criou. Legal. E essas pessoas continuam fazendo dessa forma. E aí você vê como é que isso conecta com o fã.
Porque o fã não quer saber só qual foi a dificuldade técnica dele. Sim. Ele quer falar, pô, você dedicou essa corrida pra quê? Você vê, por exemplo, o Dudu Barrichello, que o cachorro dele morreu na semana que ele venceu uma corrida. Ele correu com um adesivo com a foto do cachorro no painel, sabe? Ele terminou a corrida e falou assim, pô, eu dedico... O que era mais emocionante era isso pra ele. Tipo, acabou, ele não vai lembrar do pneu que não sei o quê. E aquilo era muito mais forte do que o que fez ele de fato vencer, ou qual foi a estratégia, entende? Tipo, então aquilo ali, pra quem tem um cachorro, pra quem perdeu um cachorro, um pet querido, sabe? Se identifica na hora. Na hora. Não é só corrida. Não é só corrida. Não é só corrida. Tem dois caras que eu queria até mandar um abração. Um é o Wagner Vieira, que é repórter da Band, que acompanha lá. Ele faz isso muito bem, que é puxar... Ele primeiro estuda a sua história, não sei se ele acompanha mesmo, mas ele tá muito preparado na hora de falar, então ele te emociona na hora das perguntas. Então, muito legal. Inclusive, eu dei uma entrevista pra ele na Band lá, que é muito legal. Eu vi. Então, é muito legal. Ele vê que o meu lado é religioso, então ele vai no religioso, então é muito legal. E o outro é o Luque Monteiro, cara, que é um cara que saiu, inclusive não tá mais narrando a Copa Truck, inclusive #VoltaLuque na Truck, que eu acho muito legal também, que ele pega... Ele olha, por exemplo, se o cara tá correndo em dupla, ele reconhece dentro do carro pelo capacete e sabe o nome, sobrenome, o nome da esposa, o nome do... Então, assim, é muito legal, porque pra quem tá assistindo, ele humaniza a coisa na hora ali, ele não fica perdido, mas é porque... Aí eu queria chegar nesse ponto. É porque o cara gosta daquilo que tá fazendo. Ele vive aquilo. Ele passa nos boxes. Mas não é pra fazer um trabalho que ele passa no box. Ele passa no box zoando, brincando. E ali ele tá captando tudo, entendeu? Quem vai primeiro, quem vai depois, não sei o quê. Nananá. Então, eu acho muito legal quem faz. Você faz isso muito bem também. Obrigado. E isso traz, sabe o quê? Verdade no discurso. E mesmo que você não viva aquilo todo dia, mesmo que aquilo não seja a sua rotina, seu dia a dia, se você estudar, entender e se envolver, você vai ter verdade na sua voz. Isso é o ponto. Se envolver. Porque você pega... O cara é narrador, beleza, mas ele vai lá, você tá falando e o cara tá... Parece que tá esperando terminar, né? Entendeu? Não tô falando de ninguém especificamente aqui, tô falando... Não, mas eu acho que isso serve pra todos os negócios, né? Isso. Não é quem assiste podcast. Vai pro mecânico, vai pra todo mundo. Vale pra todo mundo, cara. Se interessa por aquilo que você tá fazendo, né, cara? Faz muita diferença. Porque se você não se interessa por aquilo que você tá fazendo, o que você tá fazendo? Sim. Não, exatamente. Por que você tá ali? E a minha saída da organização da Stock tem muito a ver com isso também. Queria que você falasse disso agora, inclusive. Por que sua saída? Foi uma coisa programada? Não? Como é que foi isso? O que você vai fazer agora? Vamos lá, já tô fazendo um monte de coisa. Mas o que eu dizia é que a minha saída da Stock, ela foi programada por mim, por conta das coisas que eu queria fazer e eu não conseguia. Não é que alguém me impedisse, entenda, não é isso. Sim. Não tinha conflito contratual, nada disso. Sim. Mas é porque há coisas que demandam tempo e energia. E eu sou uma pessoa que ou eu mergulho... Ou faça bem feito, faço, né? Ou eu não vou ficar só molhando o pé e dizer que eu tô ali, sabe? Eu vou fazer direito, eu vou me envolver. Então tem projetos que eu tô querendo fazer e projetos que eu já estou envolvido que eu não conseguiria pegar se eu tivesse ainda dentro da organização da Stock, porque não é... Te demanda tempo. E não é pela Stock, pela Vicar. É qualquer organização, de qualquer categoria, qualquer grande evento. Podia ser, sei lá, o Lollapalooza, entendeu? Eu tô falando assim, você estar dentro de uma organização de algo muito grande te demanda tempo, energia, te demanda mental. É uma coisa muito forte. Você tem que estar comprometido e envolvido 100%. Não existe você estar metade... Não dá. Vou lá e faço o meu trabalho lá, agora já tô em outro. Exato, exatamente. Então, o meu trabalho, como ele era um trabalho de criação de conteúdo, né, e gestão dessa coisa toda, de imagem, de entendimento de público, de storytelling, narrativa, brand persona, eu ficava muito atento o tempo todo a tudo, né? E outra, não é só conteúdo que ia ao ar que eu fazia. Eu fazia muito material de backstage, então desde material de vídeo release para imprensa, material dos painéis de LED que eu camarote, suporte a patrocinador, a apresentação comercial que o departamento comercial mandava para os patrocinadores. Eu fazia muita coisa também que não ia ao ar, mas que envolvia muito da minha dedicação. Muito trabalho meu e da minha equipe. Então, chegou o momento, ali no primeiro semestre do ano passado, em que eu tomei uma decisão, comuniquei a minha equipe ali, mais ou menos na época da primeira, segunda etapa do ano, falei, gente, vai ser a minha última temporada,
né? Isso não impede que vocês continuem se quiserem, mas eu vou fazer uma última temporada consciente disso, sabe? Sem aquela coisa que eu brincava do efeito hamster, que você fica correndo, que você tá sempre... Porque eu virava o ano já montando o orçamento do ano seguinte para aprovar com o financeiro, para validar no jurídico, para fazer o Opening Titles da temporada seguinte, ou seja, eu não tinha nem Natal, Réveillon, sabe aquela coisa? Então, quando eu fiz uma linha de chegada imaginária para mim ali, final de janeiro... Vou trabalhar bem, vou fazer, vou entregar. Vou entregar. Dia. Então, final... E outra, você prepara todo mundo também, né? Porque você não deixa ninguém na mão, entendeu? Isso é legal. Então, eu fiz uma coisa consciente, principalmente para mim, para eu ter aquela coisa do enjoy, sabe? Até o último dia ser legal, ser positivo, sem desespero. Então, isso... Mesmo porque você deixou a porta aberta, né, cara? Sim, com certeza. E eu tenho trânsito livre em todas as equipes, isso sabe? Com todos os pilotos. Isso é uma coisa que eu plantei, sabe? Isso ninguém tira de mim. Sim. Eu circulo dentro dos boxes da Stock Car, eu entro em qualquer box, qualquer piloto me recebe em qualquer momento. Te recebe bem, né? Sabe? Isso daí é uma coisa que não é o crachá da Globo, que não é o crachá da Org, é o Grum. O cara gosta de você. Entendeu? Então isso é uma coisa que é maior do que o crachá que eu tô portando, a camisa que eu tô vestindo, sabe? E eu, graças a Deus, hoje eu tenho uma atividade profissional que me permite transitar em fazer tudo isso, e eu quero contar novas histórias, eu quero fazer a coisa de outro viés, sabe? É legal a organização, porque você coloca a coisa na vitrine, né? Você baliza o mercado quando você é organização, né? Você coloca as coisas no holofote e você meio que, aspas, dita regras. Você fala, ó, vamos fazer desse jeito, que é o jeito que a gente coloca como ideal. E isso acaba trazendo um rastro de muita gente que se espelha, que olha aquilo de um jeito e entende que aquilo tem uma funcionalidade, não é só porque é bonitinho, né? Você fala, pô, funciona. Né? Você entende por que funciona. E aí você traz umas novas gerações que olham aquilo como um exemplo. Isso é legal, tá? Mas isso também tem um preço, a dedicação disso, o quanto você também, em termos mentais, desgasta, né? Precisa estar sempre se renovando. E aí eu cheguei num momento que eu falei, cara, eu também quero fazer esse outro lado. Sabe, eu quero fazer conteúdo para piloto, conteúdo para patrocinador, eu quero ter esse lado, porque eu ajudei o mercado a crescer nesse segmento, o que você lembra muito bem como é que era autódromo até 2018, e como 2019 para cá, como é que o volume de criação de conteúdo, especialmente em vídeo, deu um salto, né? Isso também tem o nosso trabalho aí, não tô falando de mim, tô falando do trabalho no geral de todo mundo que faz isso, mas assim, quando uma categoria do porte da Stock, que é referência, que é a maior da América do Sul... Todo mundo tá de olho. Todo mundo tá de olho. Faz de um jeito X e todo mundo olha e fala, vira nossa... tendência. Funcionou. Vira tendência e vira padrão, sabe? Você coloca outra prateleira. E isso daí, óbvio que eu te falei, tem um preço pra gente que tá fazendo, né? Mas isso cria um mercado que agora eu quero usufruir também. Exato. É um mercado que você quer explorar. Eu quero usufruir desse mercado. Legal. Né? Então, essa minha vontade de fazer outros projetos, e eu digo outros projetos que demandam tempo e energia também, livros, documentários. Então, eu tenho convite, desde que eu lancei o livro do André Bragantini, em 2022... Que teve aqui também, um abração pro Bragantini. Eu fiz o livro dele em 2022, eu tive convite para fazer mais 4 livros. Olha, e aí eu falei, gente, eu quero. Que, inclusive, muito legal, a sacada muito legal... O Bragantini merece isso, esse reconhecimento, né? Uma história de superação muito grande. Então, parabéns. E de novo... Lançou com o cara certo. Obrigado. E de novo, já que a gente está fazendo esse parênteses sobre storytelling, esse livro, ele é um exemplo muito claro disso. Quando a gente fala sobre narrativa, viés narrativo. Você está falando ali de um cara que tem uma história de superação. Então, qual é o cerne do livro? É óbvio, é um esportista. Você tem a espinha dorsal dele, é a carreira do André. Sim. Só que o cerne do livro é a superação. Né? O livro chama-se Ultrapassando o Limite. Você está falando de um cara que viveu superações na vida dele, contando as lições que ele tirou de cada superação. Então, o viés do livro ele é mais autoajuda do que biográfico. E aí, por ser dessa forma, a gente tem que entender qual é a voz dele. É uma primeira pessoa, não é o livro em terceira pessoa. Não é o Grum contando o André. É o André contando a sua própria vida. Dele, E aí entra na coisa de eu ter que conversar muito com o André para achar a voz dele. E você lê o livro ouvindo o André e não o Grum. Olha quanta coisa está envolvida nisso, né? Coisa. Então, narrativa, storytelling, não é só, se eu falar o vídeo, a linguagem, o filtro, a cor, ele vai para texto, vai para vídeo, vai para áudio. É isso que você quer focar agora. É isso que você vai...
Eu tenho vários projetos que eu tenho congelados, digamos assim, né? Desses anos todos, que alguns já estão em andamento, tem coisas muito legais em andamento que eu já estou envolvido, que eu não posso falar ainda. Não, claro. E tem coisas que eu quero... Pode. Não, e tem coisas que eu quero criar, tem coisas que eu quero fazer diferente. Porque uma coisa que me dá muito prazer, como humildemente falando aqui, mas assim, uma coisa que me dá muito prazer como profissional é fazer algo que ainda não foi feito. Seja por mim, seja pelos outros. Ser pioneiro, né? Ou ser pioneiro no mercado, ou fazer algo que eu ainda não experimentei. Boa. Tá? Mesmo que isso já... Se desafiar. Exatamente. Eu tenho muito essa vontade. Né? E aí, quando eu saio de uma posição, eu vou para outra posição, eu me coloco, né, nessa frente de me desafiar de novo. Né? E isso me dá uma coisa de reiniciar processos, reiniciar ciclos que viram um estímulo para mim. Né? São gatilhos positivos para que eu faça as coisas da melhor maneira. Então, isso também entra motivação, entra um monte de coisa dentro do que eu quero fazer. Né? Tem coisa que eu nem faço ideia que eu vou fazer ainda. Pode pintar, pode aparecer. Mas, por exemplo, cuidar de toda a gestão de imagem, carreira, marketing de um piloto que tem o sonho de chegar à Fórmula 1 é um negócio maravilhoso, muito legal. E que eu não poderia fazer se eu estivesse na organização, muito entende? Mas é um projeto que hoje eu estou me dedicando de um jeito que me brilha os olhos, sabe? Pô, vou levar esse moleque até onde der, sabe? Da melhor forma possível. Muito então, ele tá muito bem assistido na parte técnica, com o João Rosati, fazendo a parte de coach dele. Que é outro cara legal pra caramba. Pra caramba. E eu tô na parte de mídia, cuidando dele, trocando uma ideia, evoluindo ele todo dia, né? Amadurecendo ele. Cara, isso daí... acompanhar de perto, né? Isso daí é um negócio fantástico. Por exemplo, a Manu Closet, que eu tô trabalhando com ela também. O sonho dela é chegar na F1 Academy, por exemplo. Cara, se a Manu chega na F1 Academy... O quanto isso vai me brilhar os olhos também, de falar, gente, tem um pouquinho de mim aí. Não tem preço isso, sabe? E imagina tudo isso documentado, né, cara? Também. Com imagens, com histórias, né? Então isso é muito legal, muito legal. Parabéns. Tem uma vaguinha pra um cara mais velho aí, assim, tem sempre. Time aí? Tem sempre. Isso O carinha que veio de baixo, que você já acompanhou lá no kart, e tal. A gente tá se devendo isso, hein? A gente tem que fazer mais coisa junto aí. Vamos fazer sim. O Grum é um querido, não só por mim, mas por muitas pessoas aí que acompanham, que entendem. Vamos conversar depois. Vamos conversar, porque eu acho que tem história aí, nós vamos chegar, se Deus quiser, muito mais longe aí do que nós estamos. Podcast bom é assim, sai negócio, né? Vamos fazer. Estamos chegando perto do fim, quero que você fale aí como que acha o trabalho do Grum, suas páginas, etc. Como é que faz hoje? Na Instagram? Vamos lá. Tudo. Falando primeiro da agência, já que a gente está falando disso, né? Tô no Instagram como @agência Fórmula Grum. Grum é com N de novidade no final, tá, gente? Verde em alemão. Então, Fórmula Grum, agência Fórmula Grum. E tem eu no Instagram também, Fórmula Grum. Não é com M, é com N. Aqui é Frum, ele é Grum. Grum, é com G e com N. Tá pertinho, tá parecido. Né? E tem Fórmula Grum também, o meu canal no YouTube, que eu tô retomando a parte de criação de conteúdo autoral, que é uma coisa que me dá muito prazer de fazer também. Então, hoje tá muito mais integrado com o conteúdo vertical de Instagram, de TikTok, evidentemente. Não é só no YouTube, mas eu tô retomando também a minha parte de conteúdo autoral como creator no canal Fórmula Grum. Então, também estamos abertos a pautas, sugestões, ideias. Se você quiser falar além da velocidade, porque é o nosso lema, né? Que é falar de automobilismo além da velocidade. A gente está aí para fazer conteúdo. Então, eu estou trabalhando como agência, estou trabalhando com meu conteúdo autoral também. Então vai lá, já segue aí o Grum, né, nas páginas dele e prestigia o trabalho dele, que é muito legal. Eu aconselho, você que é piloto, que tá olhando aí, tá começando, aproveita que daqui a pouco não vai ter mais vaga nessa agenda, tenho certeza. Grum, quero te desejar, assim, nessa nova fase aí, toda a felicidade, todo o sucesso que você já tem, mas que você alcance aí mais voos. E o que eu queria dizer de você é o seguinte, que é muito legal, quando a gente correu nas 500 milhas de kart, você estava correndo ali, preocupado e tal, mas você é um cara muito humano, e é por isso que, pela sua humanidade, que você consegue captar a humanidade no outro, né? E isso é muito legal, porque o dinheiro é consequência, né, de um bom trabalho, né?
Você vai além disso. Como você falou, eu podia estar lá. Eu acho que você podia estar lá na Stock Car agora, ganhando seu dinheirinho, fazendo um trabalhinho ali meia boca, mas não dá. A gente que quer se dedicar e fazer algo diferente, por exemplo, como eu falei, no meu negócio da Truck, é algo que vai além. Eu falo, será que eu sou capaz disso? De pegar uma coisa, desenvolver e chegar lá, sem apoio da montadora, com um monte de gente ali. Então é Davi contra Golias. Esse desafio me pegou e eu tô indo nele. E eu tenho certeza que você quer esses desafios para você, e eu vi que ali no kart, você ficava olhando ali o que era humano, o que era legal, o que era diferente. Então é isso que te trouxe aqui hoje para sentar nessa cadeira, pra gente eternizar esse momento. Fico muito feliz, cara, de verdade. Eu fico muito feliz de você estar na Truck com seu sucesso, você tá aqui fazendo teu conteúdo, me tirou... Hoje, 11 graus em São Paulo, vim de cachecol e tudo. Todo mundo de blusa aqui, ar-condicionado desligado. Hoje é aquele dia que o Chevette a álcool não pega, né? Mas eu fiz questão de vir, porque, gosto de prestigiar quem trabalha e quem batalha, e você sabe disso, eu já te falei mais de uma vez, você é um batalhador. Você também. Tamo junto, obrigado, até o próximo Pod Carro. Esse foi Grum aqui no Pod Carro. Valeu.